Olá, tudo bem com você? O personagem Jesus Cristo é tão importante, tão marcante, que sempre rende novas manchetes, reportagens, especialmente quando o assunto é controvertido ou traz alguma aparente novidade que muitas vezes até contraria os relatos dos evangelhos. Também já tenho percebido ao longo dos anos que a mídia secular geralmente não se interessa tanto assim pelo que está na Bíblia, gostam mais de novidades, de achados que acabam, de alguma forma, trazendo controvérsia, polêmica. É o caso aqui de uma notícia recente, que está aí na mídia essa semana. Papiro de biblioteca alemã revela um menino Jesus rebelde. Aí sim, a imprensa secular gosta disso, né? Diz aqui a notícia o seguinte: nova descoberta pode dar pistas sobre a infância de Jesus. Texto secreto da Bíblia muda tudo. Fragmento de papiro egípcio cadastrado errado em biblioteca alemã detona percepções milenares sobre a Bíblia e o próprio Jesus. Percebeu o tipo de notícia, de manchete que eles gostam de dar? E até porque isso vem de jornal, né? E a imprensa precisa disso. Enfim, continuando aqui, essas são algumas das manchetes em torno da descoberta recente de um manuscrito de 1600 anos, contendo uma narrativa sobre a infância de Jesus Cristo. No entanto, Lajos Berques e Gabriel Nock Macedo, os dois papirologistas responsáveis pelo achado, ficaram um pouco atônitos com esse tipo de noticiário. Não é uma história nova, não é uma história autêntica sobre Jesus, explica Berques, docente do Instituto de Cristandade e Antiguidade da Universidade de Humboldt, em Berlim. Mas não importa, para a mídia, ainda que alguém diga que isso não é autêntico, que não é novidade, eles gostam de novidades desse tipo para, como eu disse, vender jornal. Então não muda nada no que sabemos sobre os evangelhos e sobre ele. Causou muito mal entendida e polêmica, embora nós nunca tenhamos alegado nada. O fato é que a Bíblia omite, né, dos 12 aos 30 anos ali, a história de Jesus. João, no finalzinho de seu evangelho, diz que muitas coisas mais fez Jesus que, se fossem registradas, não caberiam em todos os livros do mundo. Então é óbvio que Deus julgou por bem registrar na Bíblia aquilo que fosse vital, essencial para a nossa salvação. Então há muitos detalhes, evidentemente, que nós só conheceremos na eternidade. Portanto, se prepare para estar um dia com Jesus no céu, e assim nós saberemos muitas e muitas outras coisas ocorridas aqui na Terra. A Bíblia, ela contém, repito, o essencial para a nossa salvação. Então, a infância e a adolescência de Jesus são omitidas, exceto por aquele episódio bem interessante de Jesus ali com 12 anos no templo, dialogando com os sábios, os entendidos da lei. É um momento assim bastante marcante na história dos evangelhos. Ainda assim, o que ambos encontraram é espetacular. Trata-se do mais antigo manuscrito do assim chamado Evangelho da Infância, ou de Pseudo-Tomé. Trata-se de um texto apócrifo, ou seja, rejeitado pela Igreja e nunca incluído no Novo Testamento. Daqui a pouquinho eu vou comentar um pouco mais sobre essa questão aí dos apócrifos, né? Entre os fragmentos contém esta narrativa de como, aos 5 anos, Jesus está jogando perto de um riacho, onde encontra argila com que faz figuras de pássaros. O pai, José, o repreende por estar ativo no sábado. É o dia de descanso para os judeus, e não só para eles, obviamente, é um dia de descanso bíblico, né? Em resposta, o menino Jesus bate as mãos e as aves ganham vida e saem voando. Isso aqui eu já ouvi há muito tempo também. São histórias, como o próprio texto aqui admite, apócrifas, inventadas por alguém e que acabaram passando aí pela tradição, né, na história. Apesar de não incluído entre os evangelhos canônicos, o da infância é bem conhecido pelos estudiosos. Calcula-se que a transcrição original data de meados do fim do século II, com base em outro documento do mesmo século, ou seja, lá para 300 anos depois de Cristo, né, que cita o bispo grego Irineu de Lyon, segundo o qual o evangelho é inautêntico e herético. Lá atrás, o bispo, né, Irineu já dizia que este texto apócrifo era herético, não tem nada a ver com a história canônica. De fato, ele contém histórias que surpreendem quem conhece Cristo como figura bondosa e amorosa. O jovem Jesus tende a ter explosões de raiva e vingança, xinga outras crianças que o aborrecem,
pune-as com invalidez ou morte, provoca cegueira nos vizinhos, mata um professor que o censurou. E aí, você acha que isso aqui tem a ver com Jesus? Primeiro, que se Jesus cometesse algum pecado na vida, ele não poderia ser o nosso Salvador, porque a Bíblia diz que Jesus não cometeu pecado, ao passo que todos os seres humanos, exceto ele, são pecadores, e por isso pode haver uma troca e uma substituição. Jesus nos dá seus méritos, ele morre em nosso lugar e assume sobre si nossa pecaminosidade, nosso pecado, nossos atos pecaminosos. Então, essa troca não seria possível se Jesus tivesse cometido algum pecado, ainda que na infância. Deixa eu compartilhar com você aqui um artigo que eu publiquei alguns anos atrás em meu blog criacionismo.com.br. Você já sabe, né, um blog que tem quase 20 anos de existência, tem muito material e você pode vir aqui ao buscador, né, dele, pesquisar por palavra, por frase, você vai encontrar muito material já postado ao longo desses quase 20 anos de história. Esse artigo aqui foi publicado em 2008, quando estava no auge aí, né, a febre do livro Código da Vinci, de Dan Brown, que é baseado em livros apócrifos. Infelizmente, muitas pessoas que leram esse livro não se deram o trabalho de ler a Bíblia, de comparar, ou de saber, pesquisar um pouco mais, e saber que Dan Brown adora uma conspiração, adora uma sensação, né, para vender livros, obviamente, e não foi diferente aqui com esse livro Código da Vinci. Eu escrevi na época uma matéria, está aqui na íntegra, né, assinei, falando sobre o livro, e vou ler para você aqui algumas coisas, para você ter uma ideia de como causa problemas aceitar os apócrifos como se fossem livros canônicos, livros confiáveis, né? Constantino inventou a divindade de Cristo no Concílio de Nicéia. Foi esse concílio que determinou que livros deviam ser incluídos no Novo Testamento. Jesus casou com Maria Madalena e teve uma filha. Uma organização secreta foi encarregada de preservar esse segredo do Jesus verdadeiro. Calma, calma. Antes de achar que estou defendendo heresias, deixe-me dizer que esses absurdos são o pano de fundo de um romance policial que tem conquistado legiões, conquistou, né, até virou filme, de fãs, aí, leitores em todo o mundo. Não é todo dia que um livro alcança a cifra de, na época, 15 milhões de exemplares vendidos. É o Código da Vinci. Que pena, né? Quantas pessoas leram esse livro e acabaram pensando que essas heresias fossem verdade, né? E aí aqui eu falo um pouco mais da história, e mais adiante, então, eu explico aqui o que são esses evangelhos apócrifos gnósticos, nos quais Dan Brown se baseou para escrever seu livro. Um dos trechos mais polêmicos de Código da Vinci é este: e a companheira do Salvador é Maria Madalena. Cristo amava mais do que todos os discípulos e costumava beijá-la com frequência na boca. Essa citação provavelmente tenha se originado no Evangelho de Filipe, um dos livros apócrifos gnósticos encontrados em Nag Hammadi, no Egito, em 1945, e escondidos ali no século IV por um egípcio anônimo. De acordo com Darrell Bock, o autor de Quebrando o Código da Vinci, o original tem lacunas e só traz a inicial, no alfabeto copta, da palavra boca. O texto está fragmentado e diz: e a companheira de, pontinhos, Maria Madalena, pontinhos, a ela mais do que a, pontinhos, os discípulos e, beijá-la na B. Portanto, o que Brown faz é um tremendo exercício de imaginação. Embora Brown sustente que seria estranho e até desonroso um judeu da época de Jesus ser solteiro, Amy Wellborn, autora de Decodificando Da Vinci e mestre em História da Igreja pela Universidade de Vanderbilt, escreve que no século I, muitos homens devotados a Deus eram solteiros. Os exemplos do profeta Jeremias ao apóstolo Paulo são muitos. Em uma de suas cartas aos Coríntios, Paulo se refere às mulheres de outros apóstolos, mas não de Jesus. Todo o problema vem dos chamados evangelhos gnósticos, apócrifos, portanto. Eles retratam Jesus como um espírito superior, mas afirmam que ele era um homem como qualquer outro. E se Jesus foi um homem como qualquer, qual o problema de ter se casado e ter tido filhos? Uma rápida comparação entre os 4 evangelhos bíblicos e os apócrifos gnósticos mostra que entre eles há um abismo intransponível. Depois eu quero falar um pouquinho sobre esse abismo intransponível que também há entre os apócrifos católicos da Bíblia lá no Antigo Testamento e os livros canônicos do Antigo Testamento. Então, o importante é perceber que há
realmente um abismo. Há coisas que os apócrifos dizem que a Bíblia jamais afirma. Então isso já nos ajuda a separar as coisas, né? O Evangelho de Tomé, outro dos livros gnósticos, afirma, por exemplo, que quem não conheceu a si, mesmo não conhece nada, mas quem se conheceu, veio a conhecer simultaneamente a profundidade de todas as coisas. E assegura que a salvação vem por meio do autoconhecimento, ou pela sabedoria, não pela fé. Olha aí o perigo, né? Confundindo a importância do autoconhecimento, num contexto freudiano, com salvação, mais e mais pessoas têm adotado esses livros não canônicos como sua Bíblia, mas o conhecimento salvífico, do qual fala a verdadeira palavra de Deus, consiste em conhecer a Deus e a Jesus Cristo, como está em João 17, verso 3. Há outro aspecto dos apócrifos gnósticos que salta à vista dos que conhecem a Bíblia e a sua mensagem. Os evangelhos, entre aspas, de Tomé, Filipe e Maria Madalena não contêm uma linha sequer sobre o significado de julgamento e da morte de Jesus na cruz, ou seja, o evento central no que diz respeito à história da redenção. É totalmente ausente, né, nesses livros que reivindicam a posição de evangelhos. Eles trazem apenas charadas que convidam seus leitores a reflexões espirituais, não ao arrependimento, uma vez que neles o pecado não existe. Pretender que os chamados evangelhos, aspas, aí, né, palavras evangelhos, para a palavra evangelhos, apócrifos, tenham o mesmo peso de confiabilidade dos evangelhos canônicos é desconhecer a história bíblica, assim como pretender que os apócrifos do Antigo Testamento adotados pela Igreja Católica tenham o mesmo peso de autoridade e confiabilidade dos livros canônicos também é desconhecer a história bíblica e forçar a barra. Além de os apócrifos gnósticos terem sido escritos depois dos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, são os únicos relatos que foram ou escritos por testemunhas oculares da vida de Jesus ou corroborados por elas. Lucas não conviveu com Jesus, mas fez seu relato sob a supervisão do apóstolo Paulo e contou com a aprovação de Pedro. O Espírito Santo primeiro guiou Mateus, depois Paulo e seu companheiro Lucas, a seguir Pedro e seu companheiro Marcos e, por último, João, o apóstolo, para entregar à igreja durante sua vida o evangelho que lhes foi entregue por Jesus, escreve David Alan Black no instrutivo livro Por que 4 Evangelhos? Na página 10. Além disso, as fontes mais aceitas sobre a trajetória de Jesus, os evangelhos sinópticos de Mateus, Lucas e Marcos, são consistentes com o que se sabe sobre a Palestina do século I, de forma que a chance de serem fruto da imaginação de seus autores é desprezível. Escreveu Isabella Boscov, na revista Veja, em 15 de dezembro de 2004. E é bom deixar claro que a igreja primitiva já aceitava a inspiração divina dos 4 evangelhos muito tempo antes de Constantino convocar o Concílio de Nicéia. É importante que isso aqui fique claro, né? O cânon do Novo Testamento já estava, já era unanimidade muito antes de Constantino se meter nesse assunto. Graças ao historiador Eusébio, sabe-se que 20 decretos foram promulgados em Nicéia. Nenhum único diz respeito ao cânon. Os evangelhos apócrifos, assim como os canônicos, foram escritos por pessoas inquietas numa época conturbada e difícil, em que as antigas respostas já não davam conta de acalmar os espíritos, sustenta Érica Montenegro no artigo Um Outro Jesus, publicado na revista Super Interessante de dezembro de 2004. É claro que os tempos hoje são muito diferentes, mas, de novo, boa parte da humanidade está inquieta e insatisfeita com as respostas que existem. Tem muita gente em busca de alguma coisa que torne nossa existência mais transcendente, mais valiosa, e esses textos escritos por outros homens, numa busca parecida, podem nos dar uma dica de onde começar a procurar. Sem saber, Érica, nessa matéria aqui da Super Interessante, chegou perto da descrição que o apóstolo Paulo faz de nossos dias, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. 2 Timóteo 4, 3 e 4. Uma nota aqui, Sir William Ramsay, célebre historiador e arqueólogo do século XIX, esforçou-se por demonstrar que a história de Lucas estava cheia de erros. Após toda uma vida de trabalho e estudos, porém, ele escreveu: a história de Lucas é insuperável quanto à sua fidedignidade. Realmente a história aqui de William Ramsay é bem interessante, quem sabe ainda faço um vídeo só sobre isso, porque realmente
ele, ao estudar Lucas, se convenceu e se converteu de que se trata de um livro fidedigno, cheio de detalhes assim que somente alguém, uma testemunha ocular, realmente poderia narrar. Deixa eu expor agora para você um outro artigo aqui, este então do meu blog outraleitura.com.br, que tem que ver com os apócrifos da Bíblia Católica. Deixo aqui já uma indicação de um vídeo bem interessante do Dr. Rodrigo Silva, tá? No canal dele, Bíblia Católica ou Protestante. Assista, ele é bem instrutivo. E abaixo aqui eu coloquei traduzi um artigo, uma análise aqui dos apócrifos católicos. Naturalmente que eu não vou conseguir ler tudo aqui, né, pelo tempo, demandaria muito tempo. Blue Letter Bible. Só algumas questões aqui para você ter em mente. Ó. Os apócrifos têm doutrinas e práticas diferentes das Sagradas Escrituras. E aqui tem citações dos apócrifos. Por exemplo, a esmola salva da morte e expurga todo o pecado. Aqueles que dão esmolas desfrutarão de uma vida plena. Salvação não é pelas obras, salvação é pela graça, né? Em outro lugar, Tobias, que é um livro apócrifo católico, aliás, já existiam antes, né, lá no judaísmo, mas os judeus nunca os colocaram como livros canônicos. Olha que interessante. Para os judeus, esses livros sempre foram livros de história, livros com alguns contos, nunca os consideraram, repito, como livros canônicos. Lá nos manuscritos do Mar Morto, em Qumran, no Mar Morto, né, foram descobertos livros bíblicos, livros, documentos outros e também alguns apócrifos, e comentários bíblicos. Interessante que os essênios escreveram comentários bíblicos relacionados apenas com os livros canônicos da Bíblia hebraica. Nenhum comentário há ali sobre os livros ditos apócrifos. E outra coisa interessante, o próprio tradutor da Bíblia para o latim, Jerônimo, se recusou inicialmente a colocar os apócrifos juntos com os livros do Antigo Testamento. Depois, a Igreja Católica forçou isso para que os livros apócrifos, não todos, existem muito mais apócrifos do que aqueles que foram inseridos pela Igreja Católica, constassem ali. Muito provavelmente porque esses livros aí ajudam a sustentar alguns dogmas, como o do inferno, do purgatório e outras coisas mais. Alguns livros têm até magia, coisa que Moisés, por exemplo, condena de forma muito clara lá em Deuteronômio. Enfim, de novo é aquela coisa, você compara os apócrifos com o cânon, você percebe que há uma distância gigantesca. Macabeus, o autor, termina dizendo que, olha, se eu fiz um bom trabalho, é o que eu pude fazer, se não me perdoem, mais ou menos assim. Ou seja, um autor inspirado pedindo perdão pelo que escreveu. Enfim, é muita coisa estranha nesses livros, por isso que os protestantes não aceitam realmente, e os judeus também não aceitavam a canonicidade desses livros apócrifos. E aqui prossegue esse texto, você pode depois dar uma checada aí, eu vou colocar aqui na descrição o link para você. A doutrina não bíblica do purgatório é ensinada nos apócrifos, e aqui estão os textos que justificam esse dogma católico, né? De acordo com os apócrifos, Deus ouve as orações dos mortos. Então, a crença de que os mortos podem ser contatados, ou então que podemos orar pelos mortos e ser abençoados por santos, ela advém não da Bíblia. A Bíblia não apresenta esse tipo de ideia, mas os apócrifos trazem isso aí. Baruque, capítulo 3, verso 4. Então, essa crença católica que acabou sendo também incorporada por muitos protestantes, ela não vem da Bíblia, ela vem de livros apócrifos, né, de um livro apócrifo. Os mortos não oram pelos vivos, somente os vivos na terra oram pelos outros vivos na terra. Os apócrifos ensinam a pré-existência das almas, que existiriam antes, então, de a pessoa nascer, né? Veja só aqui, Sabedoria 8, 19 e 20. Quando criança, eu era naturalmente talentoso, e uma boa alma coube a mim. Então, ele nasce e uma alma já existia para ele. Ou melhor, sendo bom, entrei num corpo imaculado. Veja só as ideias espíritas aqui contidas num livro apócrifo e que, infelizmente, fazem parte aí do cânon católico, né? A doutrina da criação a partir da matéria pré-existente é ensinada nos apócrifos. Os apócrifos dizem que o corpo pesa na alma. Os apócrifos nunca são citados no Novo Testamento como escritura. Não é interessante isso? Enquanto Pedro, por exemplo, diz que as cartas de Paulo são escritura, os apócrifos não são citados no Novo Testamento como escritura. Os apócrifos sempre foram rejeitados pelos judeus como escritura. Os apócrifos foram escritos durante anos silenciosos. Aquele intervalo ali entre Malaquias e Mateus, né? Os livros apócrifos foram escritos durante os 400 anos de silêncio entre o livro de Malaquias e o anúncio do nascimento de João Batista. Fontes judaicas do Novo Testamento:
concordam que nenhuma declaração profética divinamente inspirada ocorreu nesse período. A tradução da Septuaginta não prova nada. Não há evidências de que os apócrifos estivessem na Septuaginta na época de Cristo. Não há evidência de um cânon alexandrino maior. Eles não estão nas primeiras listas canônicas. Eles foram rejeitados pela maioria dos líderes da igreja. Existem outros livros além dos apócrifos que não são citados, que são citados como escritura por alguns pais da igreja. Né? Os primeiros manuscritos gregos não são decisivos. Os apócrifos não são uma unidade bem definida. Os concílios de Hipona e Cartago não são definitivos. O testemunho ambíguo de Santo Agostinho, a clara rejeição por uma autoridade real, Jerônimo, tradutor para o latim, a arte cristã primitiva não é um teste de verdade divina. Eles foram rejeitados por muitos estudiosos católicos durante a Reforma Protestante. Eles não foram oficialmente aceitos pela Igreja Católica Romana até o século XVI. Isso aqui é muito importante. E eu grifei aqui para você. É interessante notar que, segundo Esdras, ou o quarto livro de Esdras, no cálculo católico romano, contém uma forte objeção contra as orações pelos mortos. Uma das importantes doutrinas praticadas pela Igreja Católica Romana naquela época. Então você vê que até o século XVI havia questão, né, havia disputa a respeito desse assunto. Logo, lá atrás, não havia realmente unanimidade e não eram aceitos, como já foi dito aqui. Existem outros livros, além das Escrituras, encontrados entre os manuscritos do Mar Morto. Os protestantes sempre rejeitaram a autoridade divina dos apócrifos. Existem erros históricos demonstráveis nos apócrifos. Há conteúdo dúbio, ou melhor, subbíblico nos livros apócrifos. Não há evidência objetiva de autoridade divina nos apócrifos. Nenhum dos livros apócrifos reivindica a autoridade divina. Não havia original hebraico para todos os livros apócrifos. Não há nada de novo acrescentado à verdade de Deus. O testemunho de Jesus é definitivo. Jesus e a extensão do Antigo Testamento. Houve mais testemunhos de Jesus. Os apócrifos no Antigo Testamento não são escrituras. Resumindo, os livros apócrifos não devem ser considerados escrituras sagradas porque não fornecem nenhuma evidência de autoridade. Os protestantes negam o status canônico desses livros com base em evidências internas e externas. Essa evidência inclui o seguinte: primeiro, os apócrifos contêm doutrinas e práticas que contradizem o que foi previamente revelado nas escrituras. Acrescente a isso que os apócrifos nunca são citados no Novo Testamento como escritura sagrada. Isso contrasta com os livros canônicos, quase todos eles são citados. Os judeus rejeitaram os apócrifos como parte da palavra de Deus. Por uma razão, esses livros foram escritos depois que Deus deixou de dar revelação divina. Nesses anos, Deus não estava dando nenhuma palavra de autoridade ao seu povo. O fato de os apócrifos serem encontrados nos manuscritos da Septuaginta não prova nada. Não conhecemos o conteúdo da Septuaginta nos tempos pré-cristãos. Além disso, não há evidência de um cânon alexandrino mais amplo das escrituras. Os judeus, onde quer que vivessem, usavam o mesmo cânon hebraico que não incluía os apócrifos. Os apócrifos não constavam de nenhuma lista antiga de livros cristãos considerados escrituras. Embora alguns pais da igreja os citassem como autoridades, a maioria não o fez. Além disso, nenhum daqueles pais que citaram os apócrifos como escrituras autorizadas conheciam o hebraico. Também há o problema com o conteúdo exato dos apócrifos. Os livros contidos nos apócrifos não estão bem definidos, nem todos concordam sobre quais livros são confiáveis. Agostinho, embora fosse um grande pensador, não lia hebraico e sabia muito pouco grego. Além disso, ele aceitou o relato fantasioso da origem da Septuaginta. Jerônimo, um verdadeiro estudioso do hebraico, rejeitou os livros apócrifos completamente. Muitos estudiosos católicos romanos, na época da Reforma Protestante, também rejeitaram os apócrifos como escritura. Embora alguns protestantes façam algum uso dos apócrifos, eles sempre foram rejeitados como escritura. Outro grande problema para os apócrifos são os erros históricos demonstráveis neles. Isso não é consistente com o fato de a palavra de Deus estar livre de erros. Além disso, não há nenhuma evidência nesses livros de autoridade divina. Faltam profecias cumpridas. Acrescente a isso também que não há nenhuma reivindicação de autoridade de Deus nos livros. Finalmente,
temos o testemunho de Jesus. Ele disse que as escrituras eram verdadeiras e não podiam ser quebradas. No entanto, os apócrifos não eram escritura para ele, visto que nem os judeus, nem Jesus, nem seus apóstolos consideravam esses escritos como parte do Antigo Testamento. Nós também não deveríamos. Concluímos que os atuais 39 livros do Antigo Testamento são a escritura completa que Deus nos deu. Não há outros livros das escrituras com autoridade divina que pertençam ao Antigo Testamento. Então esse aqui é um resumo desse artigo que eu quero depois, que eu convido você depois a ler para conhecer melhor o tema, né? E também para evitar confusões com respeito a esse cânon católico ou cânon protestante, cânon hebraico, né? Então é isso. Cuidado com essas informações que muitas vezes são ecoadas pela mídia porque causam sensação, causam alarde, isso vende jornal, como eu disse, e também cuidado com aqueles que afirmam que livros não canônicos, livros que não têm o selo de autenticidade de Deus, possam ser considerados como canônicos e trazem ali inconsistências, trazem ali problemas que podem gerar incompreensões ou até crenças equivocadas, como vimos aqui, o caso do purgatório, de salvação pelas obras, de contato com os mortos, de alma imortal e por aí vai. Fiquemos com a Bíblia, o cânon sagrado, aquele que, no caso do Antigo Testamento, era aceito pelos judeus antigos, que foi referendado por Jesus e os apóstolos, os autores do Novo Testamento, e fiquemos também com o cânon do Novo Testamento, que é originário lá da igreja cristã primitiva, daqueles que foram testemunhas oculares das obras de Cristo, muitos deles, como é o caso de Mateus, como é o caso de Marcos, Pedro, Paulo, depois convertido, né, ao Evangelho, e originaram eles, sim, a igreja. Jesus, a palavra, originaram a igreja, não o contrário como alguns pensam, de que a igreja teria originado a Bíblia, portanto seria mais importante que a Bíblia e teria o poder de alterar a Bíblia. Isso não é correto, né? A Bíblia é a nossa suprema regra de fé e prática. Ela embasa nossa compreensão, nossa crença, nossa cosmovisão e a nossa esperança. A nossa grande esperança de que um dia Jesus voltará e estaremos para sempre com ele nas mansões eternas. Fica aqui então esse registro, né? Cuidado com esses sensacionalismos midiáticos e cuidado também com aqueles que ensinam aquilo que não está na palavra de Deus. É importante estarmos bem fundamentados na Bíblia, na palavra eterna de Deus e imutável. Um abraço, Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.